Olá, Boa tarde. boa tarde. Só um minutinho. Eita, subir aqui. Pronto, acho que agora ficou melhor. Olá, todo mundo que está entrando aí. Bom, eu e o Jaime, a gente vai preparamos uma conversa para vocês. Para quem não sabe, eu sou Carolina Laureano, eu atuo no campo da curadoria e pesquisa de arte. O Jaime é artista, nós somos irmãos. E nós preparamos aqui umas perguntas um para o outro, porque eu acho que fica mais interessante da gente conduzir essa conversa. E até são perguntas que muitas vezes a gente gosta de se questionar, né? Para, enfim, entender um pouco por onde cada um está caminhando, os nossos pensamentos. E aí eu não sei, Jaime, posso começar com você? Pode? Eu acho que é uma coisa que eu sempre me questiono também. Eu gosto muito de te ouvir falar sobre como você enxergou como você enxergou a arte como uma possibilidade de atuação e quando você decidiu que queria ser artista. Tá, boa tarde a todos. Aqui onde eu tô já é boa tarde, acho que no Brasil é comecinho da tarde. Eu comecei a me interessar por arte de um jeito meio tortuoso, assim, porque quando minha primeira formação no colégio técnico em eletrônica, eu trabalhei durante uns bons anos com isso, somente com sistemas de informação e segurança para algumas empresas. E eu, como eu já estava meio cansado disso, eu quis mudar de área e quis trabalhar com economia, queria estudar economia, muito por conta do meu avô e do meu pai trabalharem na parte de exatas, meu avô na parte de eletrônica, meu pai na parte de contabilidade e lógica, nosso pai, né? E eu fui buscar essa formação. Só que eu vi que não tinha nada a ver comigo, assim, eu nem cheguei a entrar na universidade, fui buscar outras formas de formação. E onde a gente morava, que era na periferia de Barueri, quando eu estava perdido, assim, sem saber o que fazer, eu comecei a dar aula numa ONG de arte e tecnologia. Eu gostava de tecnologia, tinha um domínio muito grande, mas não sabia nada de arte, mas resolvi ir lá começar a dar aula voluntariamente. Até que então eu me interessei muito pela área de educação. E fui procurar como eu queria me especializar, se era em educação ou era em arte. E por uma dessas acasos do destino, na época Belas Artes, faculdade em São Paulo, a faculdade de Belas Artes estava com uma promoção gigantesca para segunda chamada de alunos para estudarem à tarde, que era um período que não tinha muita procura. E eu resolvi entrar para me especializar em ser professora de arte. E no meio da faculdade, eu lembro muito bem que acho que foi no segundo semestre da faculdade, eu já participava de coletivos de travessia urbana e práticas na rua, desde 2005, antes de entrar na faculdade, que eu entrei em 2006, mas era mais uma coisa de um hobby. E daí, na meio da faculdade, eu lembro que eu vi foi na Bienal da Lisete, lá em Água, a 26ª ou 27ª. Bienal de 2016, que a Lisete Lanhada era a curadora da Bienal. Eu conheci melhor os trabalhos do Valeu de Sica e eu fui ver a primeira vez uma cosmococa dele, que foi na Galeria Ana Rosler, que era a cosmococa para, se não me engano, era uma homenagem a John Cage, que era a piscina. E eu tinha que escrever um texto para a faculdade. Foi aí que eu consegui entender que eu podia unir coisas que me interessavam bastante, que era pensar
a sociedade através da política, que vinha da minha formação de militância estudantil, pensar as questões da cidade e ainda trazer junto uma aplicação de um outro tipo de pedagogia mais aberta e mais inclusiva. Então, nesse sentido, foi que eu resolvi que o meu trabalho de arte envolveria também o trabalho de militância e trabalho de educação. Então, foi mais esse encontro com os trabalhos do Hélio Psica e especificamente da interpretação que a Lisete Lanhado deu dos trabalhos do Hélio Psica na 20ª, agora eu não lembro, eu estou sem o catálogo aqui, 27ª Bienal de Arte de São Paulo. E eu vi os vídeos do Ivan Cardoso também, sobre o Hélio Psica, então eu resolvi que ali eu ia não me focar a formação desde então para professor, mas ia usar os preceitos e os estudos de pedagogia junto com o trabalho de arte. Qual que foi? Tinha mais alguma pergunta, Ju? Não, era. Alguém perguntou aqui quantos anos você tinha na época, que eu acho que também é uma curiosidade que você não saiu do colégio e foi direto para a Ah, isso. faculdade, né? Eu fiz um colégio técnico que foi de 4 anos, então me formei em 2003. Eu nasci em 85, 18 anos, né? 18 anos. E entrei na faculdade em 2006, então 21. E isso já era no final do primeiro ano, então eu tinha 22 anos. Quando eu vi que era a partir da arte que eu ia expressar as minhas inquietações acerca do Brasil. Naquele momento mais acerca de São Paulo, mas foi se aprofundando e foi pensar o Brasil. Agora eu vou te fazer uma pergunta também. Então, só eu ficar, não só eu ficar respondendo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, porque como, não sei se todo mundo sabe, mas você não começou trabalhando com produção de conteúdo para arte ou com curadoria e pesquisa para arte, né? Você começou com isso em moda. Então eu queria que você contasse como que foi a sua transição de trabalhar com produção de conteúdo em moda com trabalho com curadoria e pesquisa em artes plásticas. E mais uma pergunta, complementando essa, e se você vê alguma relação com esses dois campos de construção de imagens e narrativas na sua prática atual. Vamos lá. Bom, eu tenho formação em jornalismo, né? E durante a minha faculdade eu já fui cair direto na publicidade, né? Porque era o momento que estava se formando uma nova profissão, que era redator para a internet, porque era o começo ali de Facebook para empresas e as pessoas estavam entendendo um pouco esse momento. E aí nessa parte eu já fui direto trabalhar com comportamento, lifestyle, muito focado em moda, né? E aí fui entendendo esse campo de atuação, fui estudando, né? E aí efetivamente eu entrei para fazer conteúdo de moda, né? Trabalhei um pouco com conteúdo, fui me especializando para fazer a parte de planejamento, né? Então era muito pesquisa, né? Ali a pesquisa já era muito grande para criar conceito e trabalhar com a parte, né, de criação. Em 2016, 15 para 16, eu estava num ritmo muito absurdo de trabalho. Eu acho que era um momento também ali, né, o Brasil estava muito efervescente por, enfim, né, todas as questões sociais ali, políticos sociais que estavam acontecendo. E eu comecei a perceber a minha atuação dentro desse campo, né, da moda, de trabalhar né, em lugares de relações públicas, e uma vontade muito grande de mudar aquele contexto, né? Eu olhava ao meu redor, né, de onde eu frequentava, que enfim era também muito inspirado por você, um campo da arte, que sempre foi um lugar de interesse muito grande, e tentando aplicar essas mudanças que eu via, né, um Uhum. pouco
acontecendo, discutindo maior ali na arte, né? E aí essa tentativa era muito frustrante, né? Porque havia uma resistência muito grande ainda de um conceito estético que prevalecia na moda e que ainda prevalece, na verdade. E aí eu comecei a ver a arte como um campo de criação de narrativa que eu queria para o mundo, né? Que passava muito a me perceber, a perceber a minha atuação, o meu corpo, e quanto esse corpo ele encontrava questões, né, no meio onde frequentava. E aí foi quando eu comecei a entender a curadoria, a entender o que um curador, um pesquisador realiza enquanto trabalho. E aí foi sendo uma transição muito ali ainda estudando, fui procurar um curso de curadoria, e aí eu fiz um curso livre com o Paulo Miada e a Galciane. E ali eu fui entender que a narrativa de pesquisa que eu fazia para criar um conceito para moda, ele tinha uma certa similaridade com uma narrativa que eu poderia construir na curadoria, né? Talvez enquanto metodologia, porque você está ali criando uma pesquisa, um conceito, procurando pessoas que vão dar voz àquilo que você está criando. E aí, em 2017, eu saio, de fato, de agência e começo a atuar, de fato, na arte, né? E aí, obviamente, tem um caminho todo até eu entender a narrativa que eu queria construir nesse lugar. Mas eu acho que quando você fala traz a segunda pergunta, que essa eu acho que há similaridade nesses lugares enquanto construção. Eu acho que é super. Eu acho que a imagem, ela conta uma história, né? A moda, ela conta história a partir de imagem, também de construção de imagem, assim como a arte, né? Então, eu acho que são dois campos muito importantes de atuação, enquanto até um questionamento da própria sociedade que a gente vive, né? Eu penso a moda, esse lugar também de resistência, de mudar uma imagem, né? Que a gente tem aquela imagem branca, eurocêntrica, né? Eurocentrada. É esse lugar também, né? Que eu acho que agora toda uma necessidade de revisão e de mudança e novos corpos ali reclamando o seu lugar de atuação nesse espaço, enquanto uma construção imagética, uma projeção de futuro também, né, de como eu reconto essa história, né? Então, eu acho que eles têm muita similaridade e eu acho que por isso que eu ainda gosto de trafegar entre os dois espaços, porque eu acho que tem uma conversa muito rica ali. Boa. Bom, aí agora eu te devolvo uma outra pergunta, que né, você falou um pouquinho o que já te interessava ali na faculdade de discutir enquanto pesquisa artística, e eu acho que seu trabalho ele tem um tema ali que envolve, né, que é a violência, né, tanto dessa formação do Estado-nação, né, do Brasil, quanto a violência, né, do próprio Estado em qual a gente está inserido, você não mais agora, mas ainda continua pensando isso, permeiam as suas pesquisas, e ser um homem negro foi o que te levou a esse lugar, a pesquisar a violência, a entender esse contexto o qual a gente está, essa formação, né, de Brasil a partir de uma violência também.
Certo? Eu vi que a Camila fez uma pergunta aqui, depois a gente responde. Já anotei aqui. É, eu acho que desde que eu comecei a trabalhar com produção produção artística, né, no meu trabalho e pesquisa, me interessava muito entender como essas imagens elas formavam e eram formadas pela sociedade, as imagens que a gente utiliza. E mas eu vou dar um passo atrás antes para responder. Uhum. Assim, eu acho que como grande parte dos jovens que cresceram na década de 90, nasceram no meio de 80, final de 80 e cresceram na década de 90, nas periferias de São Paulo, é, tiveram a sua formação muito, como eu disse, atravessada, desculpa, atravessada pelo hip hop, pelo rap especificamente, né? No meu caso não foi diferente. Então eu aprendi muito sobre a história do Brasil, muito mais ouvindo Racionais MC, principalmente, do que nas aulas de história no colégio público da década de 90, em Osasco. Então, para mim sempre foi isso, pensar, começou desse jeito, pensar a arte, pensar o Brasil era pensar através de um corpo violentado, e que violenta também. Então, quando eu comecei a pensar no começo do meu trabalho, a cidade de São Paulo, eu quis entender como a arquitetura e as desigualdades da arquitetura violentavam o corpo e formavam esse corpo, formavam os processos de subjetivação. Isso foi lá no comecinho dos anos 2000, no meio dos anos 2000, lá para 2005, 2006. E eu ainda não tinha, eu estava me formando como um homem negro, então entender o que seria esse homem negro. E a partir do momento que eu fui entendendo que eu queria me entender dentro dessa situação, eu fui caminhando para um lado mais histórico, de pensar o Brasil a partir do seu passado histórico. E eu elenquei dois momentos específicos para poder investigar. São dois momentos para mim que são de fratura social e de violência muito grande e que desembocam no que a gente vive hoje em dia, que é o processo de escravidão, abolição e pós-abolição, também esse período histórico, que abrange esses três momentos. E um outro período específico que é a ditadura militar brasileira e os dois... os 21 anos de... Às vezes eu fico vendo essa pergunta aqui e eu me perco, desculpa. E esses 21 anos de regime de exceção. E eu decidi que eu queria sempre trabalhar nesses dois temas. Ou como esses dois temas atravessam a nossa sociabilidade de hoje. E a primeira exposição que eu fiz especificamente sobre essa pesquisa foi em 2014, no Centro Cultural São Paulo, que foi uma exposição que para mim foi paradigmática, porque ela me fez enxergar como eu queria ser artista profissional e como seria ser artista profissional. Eu fiz uma exposição sobre a ditadura militar brasileira e sobre a utilização do futebol como lugar de apagamento dos conflitos sociais. Foi muito importante porque essa exposição, além de me dar uma visão de como eu queria produzir, também deu uma projeção do meu trabalho, porque foi uma exposição que ocorreu na mesma época da Copa do Mundo, de 2014, teve bastante repercussão, porque eram os vídeos que mostravam a violência, né, como o regime militar assassinou as pessoas durante o ano de 70, que foi o ano da Copa, e como foi utilizado a propaganda governamental como nunca tinha sido utilizado antes no Brasil. E aí, dando não um salto muito grande, mas passando um ano, em 2015, eu fiz uma exposição na Galeria Leme, em São Paulo, que é a galeria que me representa, que chamava Autorretrato em Branco sobre Preto. Que, mesmo não tendo nenhum autorretrato nessa exposição, o Partido Conceitual saía do lugar onde todos os trabalhos que ali estavam eram autorretrato. E por que era um autorretrato? Porque partia da minha interpretação da história do Brasil a partir do meu corpo. Então eu coloquei esse dado, que eu interpretaria a história do Brasil a partir das violências e violações que o corpo de um homem negro que cresceu na periferia de São Paulo na década de 90 sofreu. Então, desde então, mesmo que em nenhum momento eu mostre meu corpo, eu acredito que todos os meus trabalhos partem da premissa de se fazer um autorretrato. E um autorretrato de um homem no Brasil. E esse homem no Brasil sou eu. Então eu crio uma coisa que não tem tanta subjetividade e coloco minha subjetividade.
E eu acho que eu fui construindo a minha noção do que é ser um homem negro fazendo meus trabalhos. Então, meus trabalhos construíam o que eu entendia de ser um homem negro e, ao mesmo tempo, me construíam como ser um homem negro. Então, eu fui tomando conhecimento dos preconceitos que eu sofria na infância, na adolescência, nas discriminações, entendendo que aquilo era um ato de racismo estrutural no Brasil. Então, foi como emprestar o meu corpo para entender essa história do Brasil e pegar emprestado a história do Brasil para entender o meu corpo. Então, é como se... Tanto que eu tenho até a tatuagem do mapa do Brasil, não sei se dá para mostrar aqui. Assim, o Fica de Brasil... ponta cabeça, mas tudo bem. Vou imaginar, aqui é o Brasil e aqui do outro lado é a África. Porque eu fui entendendo que o Brasil era indissociável de mim e eu era indissociável no Brasil, como se fosse uma coisa realmente integrada. Então, desde 2014, eu estudo a história do Brasil, mas ainda respondendo mais especificamente essa pergunta, eu estudo a história da violência no Brasil. Não necessariamente só a história do Brasil, a história da violência, porque, para mim, o único lugar comum, o único espaço público que a gente tem no Brasil é a partilha da violência, que são as fraturas sociais advindas de um processo não elaborado de colonização e escravização, e a posteriori um processo não elaborado de ditadura militar e anistia ampla, geral e restrita. Então, esses momentos me marcaram muito, mesmo que eu não tenha vivido, e mesmo que meus trabalhos não são autorretratos clássicos, eles são autorretratos dos momentos que eu não vivi, mas que estão escritos no meu corpo e que eu ajudo a escrever. Então, é meio que usar o meu trabalho como uma tentativa de reelaborar traumas coletivos e traumas pessoais também. Não sei se eu respondi, se alguém ficou com Super. dúvida. Super. Você acha que a gente responde a da Camila antes de eu fazer uma outra pergunta para você? Podemos. Tá, então você pode começar aí. Deixa eu ver aqui, voltar aqui um pouquinho. Como é a influência do trabalho de cada um no processo do outro? Existe uma troca constante. Acho que eu vou começar pelo fim, depois. Um dado, né, acho que sobre a gente morou junto, né, dividindo um apartamento por 10 anos. 10 anos, por aí. Isso, aí. Aproximadamente 10 anos. E... Isso depois da gente já ter morado separado após sair de casa da casa dos pais, né? Da mãe, na verdade. Exato. E bom, você morando junto com a pessoa é inevitável, né, que essa troca ela não aconteça, essa troca aconteça, né? Então, a gente sempre teve longas conversas, né? Nem sempre muito amigáveis, no sentido, não de briga, mas, né, eu acho ali de um diálogo, e são duas pessoas com opiniões muito fortes e distintas, e algumas vezes a gente se esbarrava, né, nisso, mas a troca que eu acho que linka com a primeira pergunta, porque essa troca ela sempre influencia, né? Ela sempre eu sempre vi esse lugar de troca e de conversa, e muitas vezes quando eu recorro também a pedir conselhos, seja quando eu estivesse ainda atuando no campo da moda, ou agora, sempre como um lugar de muita influência, né? Acho que eu que chego em 2017, né? 2018, na verdade, nesse lugar, foi muito influenciado pelas discussões que o Jaime trazia no trabalho dele, né? Eu acho que primeiro, quando eu falo que eu queria fazer construir uma narrativa de mudança, é porque eu via que o trabalho dele propunha isso, propunha uma reflexão muito grande, né? E eu acho que sempre tive essa necessidade, e eu acho que essa troca e olhar para o seu trabalho sempre me inspirou muito, né? Me inspirou a olhar esse racismo estrutural, né? Principalmente na área onde eu atuava, né? Eu acho que tem essa questão também, né? Desse racismo estrutural que se barra nessa miscigenação, nesse colorismo. E eu,
né, atuando num campo muito branco e percebendo essa minha invisibilidade social, né? Porque é muito mais fácil te ler como esses termos morena e para não te enxergar como uma outra mulher que compete, né, com você nesse espaço. E não é uma competição legal, né? Porque é colocado que, né, esse corpo outro, esse corpo diferente, ele é inferior. Então, eu tenho muita influência, porque eu acho que, como o Jaime fala dessa relação do autorretrato, né, que é dele, mas que é um autorretrato que se esbarra em uma população, né, um povo negro também. Então, eu olhar aquele trabalho e me enxergar ali também enquanto um autorretrato me despertou muito interesse, né, em poder mudar a minha atuação no mundo, né? Obviamente que eu acho que a gente opera em campos muito distintos de pesquisa, inclusive, né? Então acho que da minha parte é um pouco isso, né? Essa relação de influência, de troca, ela é constante, ela é quase que diária até. Eu vou contar uma história que ilustra muito bem a influência da Carol na minha vida e depois respondo a pergunta mais especificamente. Acho que existe uma troca constante, sim. E a história que eu quero contar é eu me vestia muito mal quando eu era adolescente e jovem adulto. E ela, como ela trabalhava com moda, ela foi me ensinando a importância. Vestia muito mal assim, de tipo, camisa de propaganda de político, sei lá, essas coisas assim, uns tipo de roupa que não comunicava, ou se comunicava, comunicava de um jeito que eu não queria. E ela foi me ensinando como a roupa que a gente veste, o estilo que a gente adota também é uma forma de comunicação e como o jeito de se vestir pode ser político também nesse sentido. E foi daí eu fui entendendo como ser negro, e eu fui pesquisando e perguntando para ela, e o jeito que a gente se veste informa muitas coisas e é uma forma pode ser uma forma de luta e de embate também. Isso acho que diz muito de como essa nossa troca é muito forte, como existe influência. E com isso eu fui conseguir trazer esse tipo de pensamento visual e imagético para minhas pesquisas também. Como da importância de criar narrativa, da importância de criar construção da imagem e do corpo negro era importante, junto com as roupas também. Então, eu fui estudar vestuários, fui estudar formas de apresentação, isso lá atrás, isso antes da Carol vir para o campo da curadoria e em arte, né? E mais recentemente, como ela falou, desde 2018, é fora que ela sempre me incentivou bastante, mesmo quando nem eu acreditava. Então, teve mais do que influência, também o incentivo. Como a gente morava junto, ela aguentava minhas crises de começo de carreira bastante, assim. E hoje em dia a gente troca bastante. Quando eu preciso, estou fazendo não curadoria, que eu não chamo de curadoria, mas organização de mostras, de vídeos, livros. Eu sempre recorro a ela porque ela é uma pessoa que pesquisa muito. E como eu sou muito analógico, como vocês podem ver, eu fico anotando tudo aqui. Eu não tenho tanto tipo de pesquisa de coisas novas que estão acontecendo, pessoas que estão fazendo coisas novas, e eu vou e peço para ela, pô, você conhece alguém? Eu tô com uma vontade de trabalhar com uma pessoa que faz o tipo de pintura tal, e não sei o quê, que seja mulher. Você consegue me trazer? Ela me traz, além dela me trazer o nome da pessoa, ela me traz todos os conceitos que aquela pessoa está trabalhando e que ela já está pesquisando. Então, é uma troca, assim, quase que diária mesmo. Fora isso, a gente participa, a gente tem grupo de amigos em comum, então a gente está sempre todo mundo trocando. Acho que é uma coisa que caracteriza a nossa relação, para além do campo das artes plásticas, é que a gente sempre foi muito parceiro. Sempre trocou muito, mesmo não sendo fácil, né? Vocês podem imaginar. A gente é irmão e morou junto durante 10 anos. Sempre, isso não quer dizer que era um mar de rosas, pelo contrário, às vezes era uma tempestade. Às vezes eram tempestades de troca, embate de ideias. E é isso, Camila, a influência é muito grande e a troca é constante porque
Eu acho que a gente também foi se entendendo e criando ferramentas e formas de arrancar a invisibilização que a gente sempre teve na infância e na adolescência. Tem uma outra pergunta aqui, mas acho que a gente pode avançar e depois a gente responde. Isso. Eu vou fazer uma pergunta então para você agora, para que você antes de a gente responder da Camila, você que tinha feito. Então vamos lá. Vou preparar, eu anotei tudo direitinho aqui para você. Como Amo. você enxerga as questões de produção de imagens, ou melhor, produção de representação identitária nas artes plásticas e no âmbito da internet? Ou, para ser mais específico, como você vê sua atuação nas redes sociais como um lugar de construção de um espaço para a elaboração de algum tipo de curadoria? Vamos lá. É... Bom, a internet, né, eu acho que ele não é o único lugar, mas ela é um lugar importante para mim, né? Sabe que eu sou muito online e eu gosto muito, né, desse lugar, desse espaço, porque eu acho que ele como a gente consegue chegar além, né? Eu acho que o meu corpo ele atua em uma certa geografia, né? Uhum. Eu acho que esse lugar ele dá uma dimensão de eu estar em outros espaços, né? Outro tempo e espaço que eu não conseguiria dar conta sendo essa pessoa, né, física aqui. E eu acho que ele é um lugar onde traz também que eu consigo me conectar com o que está por acontecer, né? Uma narrativa que está por vir. Né? Uhum. E eu não acho que ali, obviamente, é o lugar onde as coisas aconteçam, né? Não é o fim, mas eu acho que é um processo, né? Um meio processual para entender questões que estão ebolindo numa sociedade. Eu acho que ali acontece muito mais rápido. E obviamente, isso tem seu pró e seu contra, né? E qual que era a segunda pergunta mesmo? Deixa eu ver aqui, porque eu... Era uma Ah, pergunta longa. e como você vê sua atuação nas redes sociais como um lugar de construção de espaços para a elaboração de algum tipo de curadoria? Bom, eu penso a internet a partir do meu próprio corpo atuando ali, né? E, e um corpo que quer se entender socialmente também e que traz outros corpos para essa discussão, né? Então, é um lugar que parte de mim, dos meus interesses naquele momento, né, de entender algumas questões que estão me atravessando, e eu Uhum. levo essa discussão para fora, né? Porque eu acho que ali a internet é um lugar que eu vejo, né, da minha construção, né, enquanto um perfil público ali de troca, né? Então todo pensamento que eu estou levando ali é um pensamento que parte das minhas pesquisas, das minhas inquietações e que eu jogo para o mundo para se discutir, né? Então eu enxergo como uma possibilidade curatorial, né? Uhum. Obviamente que esse lugar ele não dá conta, né? Ele não dá conta por muitas questões, né? Eu acho que o pró e o contra dele eles atuam na mesma medida, né? Porque muitas vezes é muito rápido e tanta informação ali, a coisa ela pode ficar muito rasa, né? Então você achar que você deu conta de resolver ou de responder a partir de um post, a partir de um trabalho que é deslocado de uma pesquisa ali do artista também, de uma obra, né, de um conjunto de trabalho. Então, mas eu enxergo como uma potência discursiva, né? A partir do que me interessa criar uma narrativa para o mundo. Né? Então, eu penso muito como um lugar que é uma das extensões da minha atuação. Né? Uhum.
Boa. Acho que agora a gente pode responder, antes de você fazer mais uma pergunta para mim, pergunta do LBBRR. Na infância e adolescência e na criação familiar de vocês, de modo geral, havia debate e discussões críticas que estimularam vocês a olharem e pensarem a arte? É difícil porque eu acho que não, mas se a gente fosse pensar, sim. É uma resposta meio dúbia, assim, sim. Eu acho que Não, não nesse sentido que a gente pode entender arte. Se for falar de arte contemporânea, de um sistema, de uma construção, de visitar exposições e tudo. Acho que mais no final da adolescência, assim, com o meu pai, nossos pais são separados, mas tem muito da minha mãe também. Assim, se fosse no meu trabalho, assim, vou falar mais especificamente do meu trabalho, tem muito da minha mãe, porque minha mãe trabalhava muito em muitas coisas e uma das coisas que ela trabalhava era bordando vestido de noiva. Então eu via muito ela costurando, e fazendo cortina também. Ela trabalhava com essa parte de fazer cortina, de decoração e tudo. Eu via muito isso ela quando eu era pequena, e isso me fazia viajar, assim. Eu ficava viajando aquele monte de lantejola, brilhinho que fazia as coisas. E me incentivou muito a, quando eu comecei a produzir arte, especificamente mais recente, assim, nos últimos 5 6 anos, a trabalhar com os fazeres manuais e com pessoas que trabalham com os fazeres manuais, assim, seja pessoa que borda, faz tear, enfim, faz entalhe em madeira para as placas de sítios e tudo. Pensar como esse saber é um saber que diz muito sobre as desigualdades e as diferenças do Brasil também. E diz muito sobre industrialização, sobre a história do Brasil. Então, nesse sentido, mais do que o debate, discussões críticas eram a forma como minha mãe lidava com esses trabalhos, esses fazeres e essas profissões. E, por um outro lado, também na minha infância, o meu pai, quando ele e meus tios paternos me levavam em terreiro de Umbanda e eu começava a ver, achava esquisitão, mas achava da hora, como com os pontos riscados no chão, assim, as pessoas se transmutavam em outro tipo de ser, de entidade, e falavam que não estavam mais naquele território, estavam no território sacrossanto de Aruanda. Então, eu acho que desses dois lugares, assim, não pela discussão e pelo debate, mas sim pelas experiências é, extremas de um tipo de Brasil, de um tipo de sentimento de brasilidade que me marca, e me molda e me move até hoje, assim, a pensar também o Brasil. Então é mais as experiências do que os debates, porque não tínhamos muitos debates e discussões críticas, porque a situação já era crítica. Então, mais do que o debate, as discussões, a situação já era crítica e isso já, em si já era um estímulo. com certeza. Eu acho que, né, quando você pensa um corpo, né, periférico que tem outros atravessamentos de sobrevivência, né, e de atuação no mundo, que quase que é uma narrativa que lhe é dada, né, esse lugar ele quase não existe, né? Mas eu acho que isso que o Jaime traz é super importante e eu colocaria um outro ponto também que eu acho que é muito um incentivo ao conhecimento, né? Acho que tanto minha mãe quanto o meu pai, né, em questões, né, em âmbitos diferentes, sempre incentivaram a gente a estudar muito, a ler muito, porque acho que minha mãe sempre falou que o conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? A gente poderia ter muito pouco naquela situação, naquele momento, mas coisas físicas elas poderiam ser acabar de um dia para outro, né? Mas a questão do conhecimento e de querer saber mais e de querer ir até além, né, do que a gente entendia que poderia ir. Então acho que esse, né, para mim até um pouco além de arte e tudo mais, que é
um lugar de se entender no mundo, né? De se pensar, de querer romper também com um lugar que se é dado. Então, eu acho que os debates e as discussões, elas vêm muito da vivência, né? Da própria vivência de não querer reproduzir algo que é dado para você, né? Que você é quase que fadado a isso, né? Por uma construção narrativa de sociedade. Então, eu acho que o estímulo, né, de debate e discussão sempre veio desse lugar, né, de querer, de incentivar a gente a ir além, a ultrapassar os nossos próprios limites ali. Então, não sei, se eu pudesse complementar, eu complementaria um pouco com isso também. Eles dois estão até aqui. E a minha mãe até faz trabalho meu. Ela tem os trabalhos que são bandeira do Brasil, que ela fez duas também, porque ela trabalha com bordado, com umas bandeiras que eu peço para as pessoas bordarem, ou fazerem crochê e tal. Meu pai sempre também está presente criticando, porque ele é bem crítico. Então, eles estão sempre presentes. Quer fazer mais uma Tá. pergunta? Acho que eu tenho uma outra pergunta que talvez você já tenha respondido um pouco anteriormente, mas quando você percebeu que o seu trabalho ele tinha uma potência discursiva que podia mudar a reflexão de pessoas, né? E principalmente pessoas que não necessariamente de uma elite, de uma classe social, que a gente sabe que a arte circula ali, mas pessoas muitas vezes igual a gente, né, que atravessavam uma cidade para poder viver e entrar em contato com o seu trabalho pode mostrar uma outra realidade. Acho que eu queria que você falasse isso para mim. Acho que o primeiro momento é quando eu percebi que foi quando eu percebi não, quando eu vi o trabalho da Rosana Paulino, eu já estava trabalhando, já pesquisava arte, quando eu vi o trabalho da Rosana Paulino, eu vi que aquele tipo de representação me tocava bastante. É como se eu tivesse visto uma música dos Racionais virando artes plásticas quando eu vi o trabalho da Rosana pela primeira vez. E foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi o trabalho do Oiticica pela primeira vez. Então, ver o trabalho do Oiticica deu uma sensação de querer ser artista e trabalhar com questões políticas. Ver o trabalho da Rosana Paulino me deu a vontade de trabalhar com questões políticas, mas pensando esse corpo negro. Então foi esse momento. Mas aí, quando eu percebi que eu conseguia atingir as pessoas, foi no momento que eu comecei a fazer meus trabalhos e eu comecei a ter umas respostas muito boas, recebendo no Instagram, né, porque eu tinha Facebook ainda, ou por e-mail, que eu vi a primeira de todas, isso se repete, mas foi a primeira de todas quando um jovem me falou assim, é muito bom ver o nome de um negro e o rosto de um negro numa capa que não seja, eu falo de Jornal de São Paulo, né, que não seja no jornal cotidiano de São Paulo, que são as páginas policiais, e sim na capa da Ilustrada. Isso foi em 2014, quando eu fiz a exposição, 2015, desculpa, quando eu fiz a exposição na Galeria Leme. Então ali eu vi que o trabalho estava indo para um lugar que hoje eu entendo melhor, que é esse lugar de educação, que é um lugar que cada vez mais eu quero operar, assim, o trabalho de arte enquanto, não dando aula, mas o trabalho de arte como um lugar de emancipação pedagógica e educacional. Então foi nesse momento que eu percebi que, eu fui tocado pelo trabalho da Rosana, e fui tocado pelo trabalho do Iticica antes, mas especificamente da Rosana nessa pergunta que você fez, eu percebi que o meu trabalho também estava tocando e que isso trazia uma responsabilidade de tentar não, traduzir não seria a palavra certa, mas transpor toda essa pesquisa de ponta, todo um tipo de pesquisa que eu faço arduamente sobre história da arte, história do Brasil, de um jeito que pessoas que têm o mesmo background que eu tinha antes de começar a fazer esse tipo de pesquisa não entendesse, sentisse a transformação e que visse que é possível
ter outras representações de corpo, outras representações de história, outras representações de Brasil que digam respeito àquele tipo de corpo com a qual ela foi construída durante a sua infância, adolescência, jovem adulto, enfim, todos os momentos da vida. Então, era como eu falei na outra resposta, era para elaborar o meu trauma também e elaborar o trauma coletivo. E eu tenho uma meta de conseguir, e não só eu, mas eu estou dizendo de mim aqui, né? Mas com que a construção do meu trabalho consiga tocar pessoas negras e essas pessoas negras entendam que elas têm tem referencial para ser além do que elas estão designadas por essa sociedade racista e estratificada socialmente que a gente tem. Então eu assumi que meu trabalho é parte de uma nova emancipação, ou melhor dizendo, da concretização da emancipação, porque eu acredito que a abolição não existiu, então faz parte também desse projeto de concretização da abolição. Acho que eu respondi, né? Não sei. Sim. Vou fazer mais uma para você aqui, que eu acho que daqui a pouco o tempo vai acabar aqui. Não sei quanto tempo que dá para fazer de live. 1 hora. Não sei qual... Ele avisa? Ele avisa acho que uns 2 minutos antes, quando tá acabando. Tá, beleza. Então, minha última pergunta para terminar. Eu gostaria de te ouvir sobre como trabalhar com mulheres e pessoas. É mais ou menos na mesma linha, tá? É a sua vez de responder a sua própria pergunta, só que eu vou fazer com palavras diferentes. Tá bom. Sobre como trabalhar com mulheres e pessoas negras te ajudou e ajuda a se reconhecer tanto como mulher quanto como pessoa negra. Isso te orienta nas suas escolhas, ou melhor, isso te afeta quando inicia uma pesquisa? Bom, vamos lá. Eu, desde, né, que eu comecei essa transição e entender o que seria o meu lugar de pesquisa e atuação dentro da arte, foi uma inquietação muito grande, né? Porque, enfim, de não vir de uma formação, de tá chegando mais tarde nesse espaço, para mim existia muitas possibilidades, né? Mas o acolhimento veio de um grupo de mulheres artistas que estavam ali se reunindo para poder discutir os próprios trabalhos, pensar junto a sua inserção dentro desse espaço, a sua expansão de carreira. Eu cheguei ali um pouco mais tímida para entender, talvez até um tom de negócios, por ter vindo muito desse espaço também, né? Ajudar a construir uma carreira nesse lugar mais de relacionamento e de construção de imagem. E aí, pensar, né, aquela coletiva era muito potente, né? Porque a gente se organizou, eram 10 mulheres, éramos 10, e em 1 ano, juntas, a gente fez muita coisa, coletivamente e individualmente. E aí foi daí que eu comecei a entender a potência de poder estar com mulheres, principalmente vindo desse lugar um pouco mais voltado para o negócio, né? Porque era um jeito de uma troca de como você se coloca para potencializar o seu trabalho, né? Sabendo todas essas disparidades. E aí eu comecei a entender que o gênero me interessava muito, né? Discutir essas disparidades de gênero dentro de uma sociedade, né? Então, eu comecei a pensar a minha pesquisa a partir do gênero e a partir de conversas com artistas que eu tinha muito próximas, né? Ali de um círculo, inclusive, de amizade. E aí, obviamente, que isso começou a me atravessar outras questões, que era a questão racial e de identidade de gênero, porque realmente
preciso entender essas diferenças, né? Ser uma mulher já é complexo, mas aí a gente entra em outras questões muito mais de discutir classe mesmo, né? De discutir um classicismo dentro desse lugar, de entender essas nuances de, né, como identidade de gênero também existe, né, essa performatividade que se espera, né, que se tenha também de um corpo de uma mulher docilizada para a inserção, qual o comportamento que se espera, inclusive, de uma mulher negra, né? Porque acho que tem, né? Já se fala muito, né? Ainda bem, acho que agora muito mais dessa relação de diferença do feminismo e do feminismo negro, do que cada um está ali pensando, né? E a gente tem uma ruptura ali muito grande que é a classe. E tudo isso dizia ao meu corpo no mundo também, né? Então, com quanto mais artistas eu conversava, quanto mais a gente se impulsionava, né? Porque, enfim, comecei trabalho, né, muito com jovens artistas, então era uma forma de juntas também potencializar o trabalho uma da outra. E cada conversa, e cada estúdio visit, cada curadoria, e cada artista que me chamava para fazer interlocução, para pensar exposição, trabalho, projeto, isso foi me dando um dado muito importante que era, acho que primeiro me entender, né, entender a minha atuação, entender como o meu corpo, que muitas vezes ali já tinha ocupado, né, espaços elitizados pelos meus trabalhos anteriores, como eu sabia jogar e lidar com esse lugar ali, né, esse espaço de poder, para poder fazer uma inserção de outras pessoas que talvez não tivessem, né, esse lugar, ou fosse ser mais difícil, porque a gente sabe, de novo, reafirma aqui essa questão do classicismo, né, e o que é pensar um corpo periférico adentrando esse espaço, porque muitas vezes ele não tem ferramenta para isso, né, ele não opera nesse circuito, né, de ter um ateliê no centro, muitas vezes não tem nem ateliê, né? A questão é caseira mesmo. Muitas vezes você não tem nem o dinheiro para poder sair do lugar onde você mora e poder, né, estar nesses espaços. E como eu poderia ser esse lugar de ponte, né? Onde eu eu não estou entrando sozinha. Então eu comecei a entender essa potência do meu corpo e poder falar sobre isso mais abertamente, né? Poder apontar essas questões, essas disparidades. Então, eu penso muito esse meu lugar de, a partir do momento que eu me emancipei, me empoderei, né? Eu consegui ter força para não caminhar sozinha, né? Mas por que eu não caminhava sozinha? Porque o meu empoderamento e a minha força vinha de outras mulheres também. Então não fazia sentido, né? Meu trabalho, acho que a curadoria, eu não penso ser sobre mim, sobre a minha autoria, né? Eu penso sobre ser ponte, né? Eu enxergo muito esse meu lugar de atuação enquanto uma ponte, né? Uma ponte entre o artista e o espaço e o público. Então, eu acho que tudo isso vem dessa troca, né? Eu acredito muito nesse lugar de fortalecimento em conjunto, né? Então, acho que é um pouco isso. Respondi? Sim, com certeza. Acho que dá tempo pra gente responder uma última pergunta que surgiu aqui, acho que é fácil responder, que é de Marcos Bertoldi, Arquitetos. Antes que acabe, né? Sim. O que vocês entendem por arte erudita? Essa denominação que faz sentido para você? Eu vou responder bem curto e grosso. Eu não entendo nada, eu não entendo nada como arte erudita. E para mim não faz sentido nenhum essa denominação, se é que algum dia fez sentido para alguém. Eu acho que eu partilho da mesma questão, né? De novo, vou falando, acho que essa minha questão muito latente, assim, a gente precisa... não acredito que a arte ela tem uma função social, é muito, né, uma carga muito
tanto para a arte quanto para o artista colocar isso, mas em certo aspecto eu acho que é necessário a gente pensar essas disparidades e eu realmente não acredito, porque eu acho que a gente só cria mais distância dentro de um lugar que já é distante, né? Uhum. Então, acho que é um pouco isso. Tem mais perguntas aí? Acho que o que a gente tinha separado para... Não falou 2 minutos, mas eu acho que você tem tempo ainda. Aparece pra mim. Oi? Aparece. Aparece. Tá, então tudo bem, então tem tempo. Eu tô sem relógio aqui, eu não tenho noção de que horas que é. Então, quase, Oi? são quase 5. 4h59. Ah, entendi. Não sei se alguém tem mais uma pergunta, porque o que a gente tinha preparado, né, para conversar era isso. Acho que até porque são questões que a gente gosta de sempre estar nos perguntando, né? Até porque acho que essas perguntas elas não são respostas fixas, né? Acho que conforme a gente vai evoluindo, conforme Podem falar da relação instituição de ensino e como é o corpo negro nesses espaços. Tá vendo aí? Eu apertei tô. o botão. Eu sou ruim com isso. Ah, vou salvar a live sim, Camila. Eu acho que isso eu consigo fazer. Vocês colocaram a pessoa analógica para comandar a live. Eu sou do papel e caneta, né? Fica no bloquinho. Podem falar da relação instituição de ensino e como é o corpo negro nesses espaços. Michel Sena 7. Michel estudou comigo, então é nóis, Michel. Tamo junto. A gente trabalhando junto nos projetos aí também. Sigam ele é um artista fenomenal. No meu caso, foi muito doido, assim, na Belas Artes, né? Acho que no colégio público, isso era... a gente estudou no colégio público que era dentro de uma vila militar. Então já pode imaginar Uma maluquice. como que é esse colégio. Então ali a violência estava presente a todo momento. Então, a questão do corpo negro ali é do corpo negro que é violentado por esse Estado opressor. E pelo braço mais forte do Estado, né? Que é o braço forte mão amiga, que nada a ver, é o braço forte mão armada, né? Do Exército. Ih, tá acabando agora. Corre aí! E na universidade, a gente era um dos poucos negros, né, Michel? Então, é foda. Bom, vou responder mais agora. Pra você, Carol. Você tem 1 minuto e 42 segundos. Nossa Senhora! Bom, eu acho que o que o Jaime falou, né? Esse corpo violentado que mesmo dentro de uma relação ali de, né, estudar num colégio público, ainda tem essas relações de poder, porque, de novo, tem uma relação mínima de classe, né? Dentro mesmo de uma escala de pobreza ainda tem isso, e o corpo negro dentro dessa narrativa é o corpo que mais sofre, né? Depois já é um lugar que não te coloca imaginando uma possibilidade de futuro que não uma profissão, né? A gente estudou colegial técnico pensando nisso e já ter uma profissão muito rápida de trabalho e não mirando até uma universidade, né? Porque era tão difícil pensar essa possibilidade, a gente está falando ali do começo dos 2000, e eu acho que é um pouco isso, né? São espaços que não querem que você circule neles, né? Que você não esteja ali, porque faz parte de uma emancipação que não quer que se tenha, né? Exato. Acho que eu tentar responder rapidamente. 20 segundos agora. Gente, acho que é um tchau aqui. Muito obrigado. Daria para ficar falando horrores, mas obrigada, Camila, pelo convite. Foi ótimo. Um beijo, gente. A gente vai sistematizar isso e colocar para vocês. Beijo, mãe. Beijo, pai. Tchau. Beijo.